Graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos ao capítulo 21 de Gênesis. Gênesis, capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno, pedimos que nesta manhã fales conosco por meio de tua palavra, deste texto que o Senhor inspirou e que o Senhor deu ao seu povo para instruí-lo, para informá-lo, para formá-lo e transformá-lo. Ó Deus, o poder da palavra é imensurável. Nós não conseguimos discernir o poder de penetração do texto inspirado, mas nós cremos que uma palavra da tua boca não volta vazia. Faz tudo o que lhe apraz, prospera para tudo que a designaste. Por isso, Senhor, que a tua palavra saia, mais uma vez, de tua boca santa para o teu povo nesta manhã. E o teu povo seja edificado,
seja instruído, sejamos curados de nossas dores perante o texto bíblico, que os nossos corações não haja resistência dentro de nós, em nossos corações, quanto à tua palavra, mas que abracemos aquilo que o Senhor diz. Que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos. Ó Senhor, que o nosso entendimento não esteja obstruído para a tua voz. Carecemos ouvir-te, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus pedimos isso. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nesta grande porção, a maior parte do capítulo 21 de Gênesis, nós temos dois episódios contrastantes. Nós temos do verso 1 ao verso 7 o nascimento de Isaque, o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito a Abraão e Sara, que durava já mais de 20 anos. Abraão é pai de Isaque com 100 anos. Nós observamos aqui o cumprimento milagroso de Deus com o nascimento daquele filho da promessa que era Isaque. Observamos aqui que Isaque era filho da velhice, demonstrando a total impossibilidade de Sara e de Abraão gerarem um filho naturalmente, se não fosse pela operação milagrosa de Deus no ventre de Sara e na fertilidade de Abraão. Nós observamos aqui, no começo desse texto, que o nascimento de Isaque traz muita alegria ao coração de Abraão e também de Sara. O nome Isaque é uma referência a essa alegria, uma referência ao sorriso que o Senhor arrancou dos lábios de Sara e de Abraão, dando a eles graciosamente aquele filho. A Bíblia nos mostra aqui também uma outra parte, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 21. Nós observamos aqui um episódio muito triste, também com outro filho de Abraão. Agora Ismael e Agar são expulsos das tendas de Abraão e seguem errantes pelo deserto. Ismael era também filho de Abraão. Nós sabemos a história, sabemos que toda aquela invenção acerca do nascimento de Ismael, tudo que aconteceu, que resultou no nascimento de Ismael, foi fruto das articulações de Sara. Foi fruto da impaciência de Sara. Ela deu Agar ao seu marido como serva do seu marido e então Agar gera um filho. Sara já havia tido dificuldades com Agar, agora a dificuldade era com Ismael. A Bíblia diz aqui que Ismael caçoava de Isaque, mas aqui o ponto não é apenas o que a gente chama no Nordeste de mangar do outro, não era só isso. Era muito mais grave. Os estudiosos especulam muitas coisas a respeito do que estava acontecendo aqui entre Ismael e entre Isaque. A maioria deles concorda que era alguma espécie de zombaria obscena. E isso gerou ira no coração de Sara. Então aquela mulher, que a Bíblia chama ela de santa mulher de Deus, exige que seu marido expulse seu filho de sua casa e mande ele embora e que se vire para lá. Nós temos no primeiro momento no texto um momento muito feliz, no segundo momento do texto um momento muito triste, em que uma mãe observa o seu filho debaixo de uma árvore esperando que ele morra. Aqueles que já vivenciaram a morte de um filho sabem o tamanho da dor que isso significa. É difícil para nós olharmos para esse texto, é difícil para mim pregar nesse texto, mais uma vez. Porque o texto nos mostra aqui o desespero de uma mãe que não queria perder o seu filho, e nos mostra a crueldade de Sara, mesmo diante do erro de Ismael, em relação a Isaque. A Bíblia diz no verso 8 que Isaque já era desmamado, ele já era crescido, ele não era mais um bebê. A Bíblia nos diz que Ismael já era ainda mais crescido, já era um rapaz. Mas a Bíblia ainda chama ele aqui do filho de Abraão, do menino de Abraão. E Abraão tinha amor por Ismael. Aqui nós vamos observar, meus irmãos, nesse texto, algo muito importante. A providência de Deus e o sofrimento. Nós podemos observar como Deus age providencialmente na vida do seu povo,
em meio às dificuldades, em meio às intempéries, em meio aos sofrimentos, em meio às dores, em meio à escuridão e falta de rumo. Nós vamos observar como Deus age em favor do seu povo quando tudo parece que está perdido. Mas vamos começar fazendo ou dando um conceito sobre providência. A providência é a regência divina sobre todas as coisas. É o ensino das Escrituras que nos mostram que Deus rege todo mundo, que nada está entregue ao acaso. Deus determina todas as coisas ocorrentes. Isso é a providência. Isso não faz de Deus o autor do pecado nem o autor do mal, mas nos mostra que tudo concorre segundo a vontade soberana, poderosa, graciosa de Deus. Então a providência é uma doutrina consoladora, amplamente ensinada no livro do Gênesis. E nós vamos investigar um pouco disso, como essa doutrina funciona, como ela aparece aqui. Ela vai aparecer outras vezes no livro do Gênesis, e o ápice dela vai ser no final, a partir do capítulo 37, com as narrativas acerca de José. Mas nós vamos observar aqui, e o meu foco será a partir do versículo de número 8. Vejamos, volte seus olhos para o texto. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Havia aqui ainda muita alegria. A alegria do nascimento de Isaac perdurou anos. Anos. O coração em festa de Abraão e Sara experimentou isso durante muitos anos. E para Abraão estava tudo bem agora. Deus havia cumprido a promessa. Haviam cometido erros passados, inclusive o nascimento de Ismael foi um desses erros. Mas Ismael não era o erro. Ismael foi um filho que nasceu sem poder de escolhas, nasceria ou não. Ele nasceu pela determinação divina, de acordo com o curso da providência, mesmo com o pecado de seus pais. Então agora, Abraão e Sara desfrutavam aquele grande momento de felicidade, porque agora era um marco histórico na vida de Isaac. Ele estava sendo desmamado. Verso 9 nos diz: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, veja a palavra aqui, irmãos, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Sara teve ciúmes, mais uma vez. Sara se posicionou e disse: eu não quero mais esse menino aqui na minha casa. Não quero mais essa mulher aqui na minha casa. Rejeite Agar e rejeite Ismael. Senão não vai dar certo aqui não. O cancão vai piar. Meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte aqui, verso 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Por quê? Por quê? Por que era penoso aos olhos de Abraão? O que é que o texto diz? Por causa do seu filho. Abraão ficou muito incomodado com o pedido de sua esposa. Abraão ficou muito triste com o pedido de sua esposa. Ismael era seu filho. Notemos, irmãos, que tudo isso poderia ser evitado se Sara tivesse esperado a promessa. Não era? Mas agora a mulher impaciente que não esperou a promessa está impaciente com o resultado do seu próprio erro e diz ao seu marido: mande o menino embora e rejeite ele, porque ele não é herdeiro junto com meu filho. Meus irmãos, o trabalho da providência é muitas vezes misterioso. Muitas vezes misterioso. Muitas vezes doloroso. Veja só o verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende em tudo que Sara te disser. Já imaginou? O crente triste, abatido, porque a mulher está sendo cruel. E Deus diz a ele: faça o que ela disse. Não refute a crueldade dela. Faça o que ela disse. Aceite o que ela disse. Mande o menino embora.
Deus está dizendo isso a Abraão, irmãos. Perdoe minha expressão. Que loucura é essa na cabeça de Abraão agora? Deus começa a falar uma série de coisas a Abraão que são perturbadoras. Nós vamos ver isso nessa semana e na próxima exposição. Na próxima exposição nós vamos ver que Deus diz a Abraão: me dê o seu filho, mate Isaac. Mate Isaac. Deus nunca havia pedido sacrifício humano, e o que é isso que está acontecendo? O texto vai nos mostrar como Abraão vai lidar com as recomendações, com as instruções, com os mandamentos divinos, com as orientações divinas, mesmo não entendendo nada e mesmo sentindo dores em relação ao que Deus está dizendo. Deus diz a Abraão: atende a Sara em tudo o que ela te disser. E o texto complementa: porque por Isaac será chamada a tua descendência. Será que Deus estava dizendo assim: Abraão, o filho da promessa é Isaac, manda Ismael embora, faça o que a sua esposa está dizendo? Será que Deus estava sendo impiedoso, irmãos? Será que Deus estava sendo cruel? Será que Deus não estava considerando a dor de um pai em afastar do seu filho? Que Deus é esse? Qual era a culpa de Ismael ter nascido? Que Deus é esse que ordena que o pai afaste o seu filho para nunca mais o ver na sua história? Esse é um dos conflitos que vivemos como cristãos. Quando estamos diante de dores, não compreendemos o que Deus está fazendo. Quando estamos num completo caos de escuridão diante do curso que Deus está dando na nossa vida. Porque para Deus tudo está nos trilhos, para nós não. Para Deus tudo está em ordem, para nós não. Deus faz promessas em relação a Isaac. E Deus agora diz que Abraão dispense Ismael. Como entendermos isso? Veja o verso 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Deus agora está dizendo a Abraão: eu cuido do seu filho Ismael. Eu cuido do seu filho Ismael. Eu farei dele um grande povo. Eu multiplicarei a semente de Ismael. Faça o que Sara está dizendo. Vamos lá. Se coloque no lugar de Abraão agora. Seu coração repousava tranquilo em Deus depois dessa palavra? O meu não, viu? O meu não. Sabe o que eu ia dizer? Ok, Senhor, eu confio em Ti, mas o meu coração não repousa. Porque eu queria o meu filho perto de mim. Imagine só se Deus chegasse para você e dissesse: mande seu filho para outro país, nunca mais você vai ver ele. Agora eu cuido dele, descanse seu coração. Você descansaria? Seu filhinho pequeno, mande ele lá para a China, nunca mais você verá. Mas descanse seu coração, porque eu vou cuidar dele. Você descansaria? Não, você não descansaria. Você não ficaria em paz. Porque nós temos laços naturais, laços emocionais. Não precisava nem ser um filho. Não precisava nem ser um filho. Bastava ser alguém conhecido nosso. Meus irmãos, Deus nos coloca em cada situação. A providência de Deus muitas vezes segue caminhos misteriosos, caminhos que não compreendemos, caminhos que a nossa mente não alcança. Às vezes, ou a maioria das vezes, o custo da providência é muito esquisito. Muito estranho. Porque Deus deu Ismael a Abraão e agora Deus está dizendo: manda ele embora. Não era melhor que não tivesse dado? Não se assustem não, viu? Minha fala é retórica, eu não estou virando herege, não. O sofrimento, meus irmãos, pode ser aumentado pela insensibilidade dos outros que estão no nosso entorno, por posicionamentos não piedosos, não misericordiosos. Abraão não estava sofrendo apenas porque Ismael ia embora. Abraão estava sofrendo também porque a sua esposa estava sendo cruel com seu filho.
Nem sempre os que estarão ao nosso redor, nem sempre os mais próximos a nós, serão sensíveis às nossas dores. Mas Deus observa o que nós sentimos. Não se surpreenda se quem estiver perto de você, em vez de lhe consolar, lhe atormentar. Não se surpreenda se alguém que deveria ser um canal de consolação seja para você um canal de sofrimento. Isso pode acontecer. O texto bíblico nos mostra isso. Por quê? Porque o sofrimento traz incômodo. O sofrimento nos traz dúvidas. Você já pensou sobre isso? Que todas as vezes que nós estamos sofrendo intensamente, nós temos dúvidas sobre muitas coisas, inclusive sobre Deus. Inclusive sobre Deus. O sofrimento profundo pode nos levar, inclusive, a muitas dúvidas perturbadoras a respeito da bondade de Deus e da sua própria existência. E a Bíblia vai nos falando sobre isso. Por isso que no sofrimento, nós devemos estar com os ouvidos bem atentos para o que Deus está a nos dizer. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Nosso sofrimento deve nos levar a pensarmos sobre as promessas de Deus. Veja o verso 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Agora veja como as coisas se desenvolvem no versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Se coloque no lugar desse pai. Isso vai acontecer com ele repetidamente. No próximo capítulo, isso vai acontecer também. Abraão se levanta de madrugada, verso 14. Abraão toma o pão, toma a odre com água. Abraão organiza a bagagem, coloca nas costas de Agar. Abraão pega o menino, seu filho, dá um beijo nele e diz: adeus, meu filho. Imagine só essa cena. Um pai se despedindo do seu filho para sempre. Colocando a comida nas costas da mãe daquele menino e dizendo: vá, meu filho. Deu o menino a Agar, se despediu e ela saiu andando sem rumo pelo deserto. Não tinha nem como ele perguntar: você vai para onde? Vai para onde? Já está no deserto. Está no deserto espiritual e está no deserto físico. Não tem direção. Imagine a cena desse pai se despedindo do filho dessa forma, segurando seus filhos no braço, cheirando a cabeça do menino, pela última vez talvez, sentindo o cheiro da sua criança e dizendo: adeus, filho, e Yahvé te guarde. Papai ama você. Temos agora aqui, irmãos, uma cena emocionante e uma das mais tristes do livro do Gênesis. No verso 15 o texto diz assim: tendo-se acabado a água, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. O que restava para essa mãe agora? Chorar pelo seu filho. Ele vai morrer. Não tem água mais. Eu não tenho como sustentá-lo. E eu não aguento vê-lo morrer. Eu vou colocar ele debaixo de um arbusto e eu vou me afastar. E eu vou virar para o outro lado. Porque eu não suportarei ver o meu filho ser tragado pela morte. Imagine só você numa situação como essa. Aprendamos aqui, irmãos. Não somos os primeiros servos de Deus a sofrermos. Não somos os primeiros servos de Deus a vermos o peso e a frieza da morte diante de nós.
O texto bíblico nos ensina profundamente sobre isso. No sofrimento, meus irmãos, nunca devemos nos esquivar das responsabilidades. Aprendemos aqui pelo comportamento de Agar. Entendendo as suas emoções, mas devemos entender também o seguinte: que não devemos nos esquivar das nossas responsabilidades, encarar os nossos problemas e não acharmos que os nossos problemas se resolverão sozinhos. Há muitos casos que somente uma intervenção divina pode mudar a situação, como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo. Mas em outros casos precisamos encarar e fazer o que Deus quer que façamos. A obediência não deve seguir apenas a Deus quando Deus está nos abençoando, mas devemos seguir a Deus quando Deus está, inclusive, nos colocando numa situação de confusão mental, porque Deus nos coloca em situações de confusão mental. Ouça isso! E por que a nossa mente fica confusa? Porque nós somos mortais, pecadores. Nós não temos a mente divina. Nós não temos como entender tudo que Deus tem planejado, traçado. Nós não alcançamos isso. O sofrimento muitas vezes traz consigo, irmãos, desesperança. Quando os recursos se acabam, quando a tentação parece que vai nos vencer, quando nós não conseguimos mais confiar, quando todos os recursos humanos então se vão, quando uma vez, ou de uma vez por todas, percebemos que não temos mais nada a fazer. A Agar não tinha mais nada a fazer. Então qual é a tendência quando nós temos mais nada a fazer? Desistir. Nos afastarmos da situação, esperarmos solitariamente o fim. Foi assim que ela decidiu. Eu vou me colocar aqui, eu vou ficar sozinha e eu vou esperar tudo isso acabar, porque eu não tenho situação ou eu não tenho nenhuma condição para encarar essa situação. Nessas circunstâncias, o que restou a Agar, irmãos, o que restou àquela mulher foi olhar para o seu filho pela última vez, semelhante ao pai, e dizer a ele: adeus, meu filho. Foi bom ser a sua mãe. A Bíblia diz no verso 16 que Agar levantou a sua voz e chorou. Isso é dor, irmãos, dor. Dor. Esse choro é de dor. O choro da dor é uma espada de dois gumes que penetra o coração de um ser humano. Não é apenas um choro emotivo, não é um choro de sensibilidade. O choro da dor é terrível. Aquela mulher levantou a sua voz e chorou. O verso 15 nos diz, ou melhor, o verso de número 17 nos diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Veja que frase. Traduzindo essa frase, em meio ao caos da dor, da crueldade do mundo, Deus continua sendo misericordioso. Muito misericordioso. Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte: Abraão despediu seu filho, abandonou o menino, segundo a orientação de Deus. Agar se afastou do seu filho,
por causa da dor, e não conseguia contemplar a morte e o fim do seu filho. Mas o texto diz: Deus ouviu de lá onde ele está. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, jamais te abandonarei. Deus não nos abandona. Nunca. O texto diz no verso 18: Ergue-te, levanta o rapaz. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande servo, um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos. Veja que coisa extraordinária, irmãos. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Como assim? A água tinha acabado, o menino ia morrer porque não tinha água. E agora Deus abre o olho da mulher e diz assim: vira, Agar, ali tem um poço. Bom, eu não sei se o poço já estava e Deus não deixou ela ver, ou se Deus botou o poço. Eu sei que tinha um poço. Deus seja louvado por isso. Tem poço que é ruim, mas tem poço que é bom. Tem poço que é ruim, mas tem poço que é bom, irmãos. Meus irmãos, no sofrimento nós devemos ouvir a voz de Deus, porque Deus também nos ouve no sofrimento. Deus ouve a nossa prece, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso choro, Deus ouve a nossa dor, Deus ouve a voz do menino. O texto diz que Deus ouviu a voz do menino. O anjo diz a Agar: o que é que você tem, Agar? O anjo diz a Agar: o que é que você tem? O anjo está transmitindo uma mensagem divina a Agar. Assim como o divino nos fala hoje. As suas ovelhas em Caruaru. O que é que você tem? O que é que você tem? Não tenha medo. Não temas. Fique de pé. Que coisa extraordinária, irmãos. Que frase é essa? Fique de pé, Agar. Levante. Levante, Agar. Pegue seu filho. Agar estava sentada esperando a morte, irmãos. Deus convida Agar a ficar de pé e ver a vida. A ordem de Deus foi: segure o menino pela mão, porque farei dele um grande povo. Meus irmãos, isso nos ensina que da tragédia e do sofrimento, Deus pode brotar esperança e solução. Nenhum dos nossos sofrimentos é maior que o nosso Deus. Amém, irmãos? Nenhum problema que tenhamos é maior do que o amor e a misericórdia de Deus pelo seu povo aflito. A misericórdia de Deus e a graça não nos abandonam. Na verdade, o texto bíblico diz que nos persegue a bondade e a misericórdia. Diz a Bíblia que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água. Ali ela encheu o odre e deu de beber ao seu filho. Deus saciará a nossa sede. O texto nos ensina que Deus se compadece de nós, que Deus socorre a alma cansada sem esperança. Deus socorre a alma cansada sem esperança. Meu Deus. Eu conheço esse rebanho. E eu conheço muitas dores de vocês. Eu preciso dizer que a minha alma está nesse sermão dessa manhã. Eu sei que aqui existem ovelhas com a alma cansada. Ouça a voz do Senhor. Fique de pé. Eu estou cuidando de sua vida.
Estou cuidando de tudo. Há água para matar a sua sede no deserto. Há poço para matar a sua sede no deserto. Os olhos e os ouvidos do Eterno estavam abertos para Ismael, irmãos. Os olhos e os ouvidos do Eterno estão abertos para você e para mim. O menino que ia morrer, Deus o tornou um guerreiro, um flecheiro. Deus muda histórias tristes e restaura vidas despedaçadas. Deus restaura vidas despedaçadas. Não há um vaso sequer, por mais despedaçado em milhares de partes que esteja, que Deus não consiga reconstruí-lo e fazer dele uma bela peça. Deus restaura vidas despedaçadas pelo sofrimento, pela angústia. Deus é quem determina o futuro de todos nós. O salmista nos diz: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Salmo 16, verso 5. Eu quero finalizar dizendo algumas coisas aqui. O Catecismo de Heidelberg, irmãos, na pergunta 28, diz o seguinte: que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Qual é o benefício que o crente tem em saber que Deus governa tudo e sustenta tudo? O Catecismo responde: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade. E quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, e sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. O texto bíblico vai nos dizer que nele nos movemos e existimos. Então consideremos a resposta divina, ou as respostas divinas nessa manhã, talvez aos nossos corações abatidos. Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos aprender sobre a doutrina da providência, que nos faz pacientes na adversidade. Porque sabemos que tudo vem das mãos de Deus e que Ele governa todas as coisas. Ele governa as nossas aflições. E Ele não é cruel. Ainda que o nosso coração duvide de sua bondade, Ele não é cruel. Ele nos visitará no deserto. Ele nos visitará na sede. Ele nos dará poço e água. Em segundo lugar, o ensino da providência nos ensina a sermos gratos na prosperidade, porque sabemos que é Deus quem conduz a nossa vida e Deus que nos abençoa. O ensino da providência nos ensina a não sermos ansiosos quanto ao futuro. Tanto as bênçãos como os sofrimentos devem nos confirmar que Deus está conosco e que não devemos temer diante daquilo que nos sobrevenha. Por isso, não devemos ser consumidos pela ansiedade do que virá amanhã, o próximo ano, o próximo mês, a próxima semana, como será amanhã. Deus governa, sua providência dirige e executa sua vontade sempre. Tenha certeza que Deus é seu Pai fiel, amoroso. Ele lhe ama. Ele lhe ama. Cuida de você e não vai lhe abandonar. Creia nisso. Creia nisso. Nada no mundo se move sem a mão do Todo-Poderoso. Isso deve consolar-nos muito. Salmo 16, verso 8 e 9 diz o seguinte, irmãos: tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Estamos seguros nas mãos do Senhor. E Ele consola o seu povo. Amém. Vamos orar. Deus bendito, Tu és gracioso e poderoso, Senhor. Conheces as dores deste pequeno rebanho.
os medos, as inseguranças, como isso afeta o nosso corpo, nossa mente, como isso estremece nosso espírito. Lutamos contra sentimentos, porque em nossa mente, Senhor, sabemos e professamos a tua sabedoria, teu poder e tua soberania, mas há uma luta do que entendemos sobre a doutrina e do que o nosso coração sente. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Somos o teu pequeno povo, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Dá-nos a água no deserto. Permita-nos ouvir a tua voz, Senhor. A tua presença ali conosco. Quando somente o que nos restar for sentarmos debaixo de um arbusto e esperarmos o fim. Ensine-nos mais uma vez. Ensine-nos mais uma vez que não estamos sozinhos. Abre os nossos olhos para vermos o que não estamos vendo, assim como Agar teve os olhos abertos para ver aquele poço. Na aflição, Senhor, temos a tendência de ficarmos cegos diante da manifestação da tua bondade. Abre os nossos olhos então para vermos que há provisão para nós no meio da aflição. E que o nosso coração seja grato por isso. E que vejamos a manifestação de tua bênção sobre nós. Amém.